Muito boa tarde, Itabarandiba! Mais uma vez estamos naquele quadro muito especial, meu médico, meu amigo, com a presença aqui do Nilberto, que está sempre colaborando demais com a gente toda a semana, nessa parceria da Milênio FM com o Nilberto e também com o Centro Social Malimate. Agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha sempre através da Rádio 87,9 aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, e você também que nos acompanha através dos nossos meios digitais, aí, as nossas mídias sociais. Muito obrigado pela audiência. Hoje é um tema muito polêmico, que foi muito solicitado. Antes da gente começar a falar, mais uma vez, uma boa tarde, obrigado pela presença do Gilberto, que está colaborando muito para continuar colaborando aí com esse negócio da saúde mental para todo mundo nesse período de isolamento, né, Gilberto? Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde para todo mundo que escuta. Então, né, Gil, estamos aqui de novo, conversar sobre um tema polêmico. Eu sei que a gente vai provocar algumas reflexões, dizer sobre algumas coisas que nem todo mundo vai concordar, talvez nem todo mundo goste muito de ouvir o que vai ser discutido aqui, mas é importante porque é algo que afeta uma grande quantidade de pessoas e muitas vezes as pessoas insistem nisso por não terem noção, não terem dimensão da violência que estão sofrendo e até mesmo dos agressores, de quem é violento, porque o tema é violência contra a mulher, violência doméstica em específico, que é o tema do nosso bate-papo aqui hoje. Muitos agressores não têm noção de que o que eles fazem é violência, porque às vezes está tão naturalizado algumas atitudes que não entende como violência e não consegue perceber, dimensionar o tamanho do sofrimento que provoca na parceira, na companheira ou quem quer que seja vítima dessa violência. Então esse é o nosso bate-papo de hoje, vamos ver o que vai dar, né? Muito bem, quero agradecer mais uma vez também as pessoas que participaram. Gente, muitas perguntas foram enviadas para a gente, nós sintetizamos essas perguntas. É claro, não vamos falar nome de ninguém aqui, não vamos citar nome de ninguém. É um assunto polêmico, mas é um assunto muito importante. A pessoa pode estar correndo riscos, sérios riscos aí se estiver acontecendo dentro da sua casa. E o que você vai acompanhar aqui, eu tenho certeza, pode ser realidade aí que você está vivendo, ou alguém próximo que você conheça, né, ou da família, ou um vizinho, viu? O tema é a violência doméstica, que está aí através de números provados que com esse período de isolamento aumentou e aumentou muito. Então, para a gente começar, Gilberto, vamos falar aqui o que é a violência contra a mulher. Violência contra a mulher, em linhas gerais, ela é definida, sobretudo, aquela violência que se estabelece pela diferença de gênero. Então, normalmente o homem, o agressor, ele inflige contra a mulher alguma violência baseada simplesmente nessa questão de eu sou homem, você é mulher, eu mando, você me obedece. E aí a gente tem uma série de violências. Eu acho que tem uma pergunta sobre isso, eu já vou me antecipar na resposta para não ficar muito solto, porque muitas vezes as pessoas pensam que violência é somente a agressão física. Mas a gente tem violência de vários tipos. A mais usual e normalmente é a que se tomam alguma atitude, que é a violência física, que é puxão de cabelo, tapa, espancamento, das mais diversas, até chegar em casos gravíssimos que resultam em morte da mulher. E só um parênteses, Gil, que eu considero muito importante da gente destacar, até para justificar o porquê dessa discussão. O Brasil é o 5º país do mundo na taxa de feminicídio. E feminicídio é o crime contra a mulher que é baseado na relação de gênero. O homem comete com a mulher simplesmente porque ele tem uma relação homem-mulher. Muitas vezes por não aceitar o término de um relacionamento, por não aceitar que a mulher se torne independente, por não aceitar algumas coisas que está baseada nessa relação de gênero, o homem acaba, diante de um ato violento, tirando a vida da mulher. Então, assim, são números muito expressivos. Porque a gente se equipara a países como a Índia, onde a questão do direito da mulher ainda é muito defasado, e alguns outros países aí que a gente não tem uma legislação de defesa da mulher tão extensa e tão bem planejada como a brasileira. E no Brasil nós temos uma rede de proteção, mas falta denúncia, falta chegar nas entidades, nos entes que poderiam, nas instituições que poderiam defender as mulheres de alguma maneira. E quanto aos tipos de violência, nós temos a física, que é a mais comum, nós temos a psicológica. Na verdade, todas as outras violências, elas resultam em violências psicológicas, e isso deixa marcas terríveis para a pessoa, porque a violência física ela é gravíssima e ela não deve ser tolerada, mas quando há uma violência psicológica, as marcas disso são muito mais difíceis de serem apagadas. A violência sexual, muita gente acredita que não existe, mas existe entre casais, existe entre pessoas que têm relação estável.
A violência patrimonial, que é quando o parceiro, dentro dessa relação, acaba tomando como se fosse seu os bens da sua parceira. De repente a mulher trabalha fora, tem seu salário, mas quem administra isso é o homem, não deixa que ela tenha acesso às coisas que ela gostaria. Isso a gente entende como violência financeira patrimonial. E uma série de outras coisas que podem acontecer, mas as principais e as mais recorrentes são essas. Então, diante de qualquer situação parecida com isso, xingamentos, ofensas, humilhação, de repente diz pelo prazer de dizer que a mulher é feia, que ela é gorda, faz questão de desmerecê-la para fazer com que ela se sinta menos capaz. Isso é violência psicológica. Agressão de qualquer tipo, que seja puxão de cabelo, um tapa, qualquer coisa nesse sentido, isso é considerado violência física, porque se é tolerado também, isso vai aumentando. Você tolera um tapa, você tolera um puxão de cabelo, você tolera uma proibição de repente de conversar com um amigo, daí a pouco você já não consegue mais nem mesmo visitar a sua família. E se isso for sendo tolerado, vai chegar um momento que você já vai estar num ciclo que é só você ali, seu parceiro agressor, e fica muito mais difícil sair desse lugar, deslocar desse lugar. A gente precisa começar a prestar atenção a partir do início. Começou a ser diferente, começou a ser autoritário demais, mandando demais, violento com você, de repente força a ter relação sexual, você diz não, ele força porque acha que tem direito, porque é seu marido, ou seu namorado, companheiro, sei lá. É momento de pensar essa relação, porque de repente você pode estar vivendo uma relação com uma pessoa agressiva, uma relação abusiva, e isso deixa marcas que são terríveis e até difíceis de apagar na vida da mulher. Ô, Liberto, a segunda pergunta era por que a violência acontece. Você já fui no diretão aqui na fala, João. Já foi diretão aí, foi beleza. Agora, isso aqui é muito importante, cara. Como essa violência, mulher, ela impacta na vida dela, cara? De diversas maneiras. O principal aspecto é que quando a mulher é vítima de violência, ela vai se fragilizando, até chegar no momento em que ela não consegue muito bem sair dali. É como se ela ficasse paralisada. E as marcas psicológicas que isso deixa para ela vai mexer com a autoestima, então ela vai se sentir extremamente incapaz, impotente, vai entrar num quadro de adoecimento, talvez num estado depressivo, o que é muito grave. Então, assim, as marcas que a violência psicológica deixa na vida da mulher, se não são irreversíveis, são muito difíceis de serem tratadas depois. Então, não é incomum a gente encontrar mulheres extremamente deprimidas, extremamente fragilizadas, com a autoestima lá embaixo, nem se reconhecem mais como sujeitos, nem se reconhecem mais como indivíduos, como seres humanos. É um pedaço de carne qualquer, porque está tão machucado, e quando você estabelece uma relação que é violenta, que em algum momento, essa pessoa que agora é violenta foi em algum momento uma pessoa que muito provavelmente você gostou, você teve uma relação afetuosa com ela, é muito delicado, porque é até difícil admitir isso, assim, né? Como alguém que um dia eu gostei se tornou essa pessoa tão cruel comigo, e isso machuca demais. Então, isso deixa marcas, além das físicas, né? Marcas psicológicas que são difíceis de reparar, se não até irreparáveis. E abro um parêntese também para dizer que a violência doméstica, a violência no lar, contra a mulher, sobretudo, ela deixa marcas muito profundas nos filhos. Para famílias com filhos. Eu te perguntar agora, enquanto tem filhos, hein? Terrível, porque a criança, talvez ela cresce assistindo aquilo, ela começa a naturalizar a violência como algo normal, como se fosse algo natural. Então, isso não é uma afirmação, mas há uma tendência muito grande que crianças que crescem em lares violentos tendam a se tornar adultos violentos. Isso deixa impactos na vida da criança, então vai interferir no desenvolvimento na escola, nas relações sociais, nos relacionamentos futuros. Crianças que são vítimas de violência em casa, ainda que indiretamente, né? Porque se tem brigas entre casais, são brigas feias, que tem agressão, e o pai vai lá, bate na mãe, e a criança presencia aquilo, ela vai ser uma criança assustada, com medo. Então não vai ter rendimento na escola. Aí não é incomum, sobretudo em instituições, eu chegar crianças para mim que tem dificuldade de aprendizagem. A criança não aprende, ou a criança é agressiva demais.
Mas aí você vai investigar um pouco mais, você descobre que ela vive num ambiente que é totalmente violento. Em que o pai bate na mãe, e às vezes tem que sair de casa à noite porque o pai, o companheiro da mãe chega muito bêbado e chega quebrando a casa toda. Então, isso deixa marcas terríveis, tanto do ponto de vista do desenvolvimento físico mesmo, do desenvolvimento psicológico, emocional. Então é bastante delicado. E são marcas irreversíveis. E se a gente não discute sobre isso, Gil, claro que só uma discussão não vai resolver, mas se a gente não começa a problematizar esse assunto, até mesmo para provocar as pessoas que vivem e também as que cometem, porque muitas vezes pessoas violentas vieram de um lar violento, então vem acontecendo em cadeia, não começou de agora. Se a gente não discute para problematizar e buscar soluções para isso, maneiras de apaziguar isso, o ciclo continua. Porque as crianças de agora se tornarão adultos violentos e que serão violentos nas suas casas e terão filhos que serão violentos, aí o ciclo não cessa. Então daí eu acho assim, mais um fator tão importante para a gente discutir esse assunto. E a rádio é legal porque, e pelas redes sociais também, né, que a rádio transmite isso, a gente consegue atingir muitas pessoas. E muitas vezes pessoas que não acessariam discussões como essas, que são muito a nível mais acadêmico, na universidade, tal, que a gente discute muito sobre isso, a nível de estudo, de pesquisa, mas que não têm acesso nem mesmo aos resultados desses estudos. Não tem noção do que é a violência, acha que violência é só quando apanha muito para ir parar no hospital. Então a gente discutir isso talvez provoque alguém a pensar, né, se movimentar, sair do lugar, buscar outras saídas, fazer uma rede de apoio, porque as marcas são terríveis. É um tema tão polêmico que às vezes a mulher que esteja passando por isso, talvez não tenha coragem de falar com a própria família, né? E fica, aonde eu vou me apoiar? É uma oportunidade que a gente está oferecendo nessa parceria com você também e com o Centro Social Malimarte, para que elas possam se inteirar realmente do assunto, né? Sim, e que se sintam fortalecidas a buscar alguma ajuda, porque acontece muito da vítima não procurarem uma ajuda porque ela sente medo de ser julgada, porque infelizmente muitas vezes a mulher apanha, e no final das contas a sociedade ainda coloca como se ela fosse culpada por aquilo. Eu acho que a violência ela não deve ser tolerada de forma nenhuma, porque ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de bater em ninguém. Essa é uma coisa que a gente ensina desde criancinha, que ninguém tem direito de bater em ninguém. Não é com pancada que se resolve as coisas. E para a sociedade no geral também, né? A gente precisa ser mais tolerante com relação a isso, que ninguém gosta de apanhar. Claro. A gente escuta muito isso. Ah, mas fica numa relação X porque gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Talvez aquela pessoa que está sofrendo violência, ela só não tenha para onde ir. Ela não tem quem se apoiar. De repente ela tem filhos e tem medo de sair de casa porque ela não trabalha, o marido é um companheiro, é um provedor do lar. Então o que ela vai fazer se ela não tiver apoio? E nós estamos falando de agressões aqui, gente, mas vale também para agressão psicológica, viu? Que também machuca e fere demais também, né? Ofensas, assim, eu vejo muito isso. Aí, assim, até uma provocação, que eu sei que muita gente vai ficar com muito ódio de mim agora, mas eu não me importo muito com relação a isso. Alguns homens, eles têm um perfil assim tão dominador que para manter a mulher submissa a eles, ele começa a ofendê-la para fazê-la se sentir completamente incapaz. Então diz, você é gorda, você é feia, se você me deixar ninguém mais vai te querer. Então isso acaba, de tanto repetir, que isso começa a provocar de fato um mal-estar. De tanto escutar isso e ter que lidar com isso, talvez não tenha condição de trabalhar fora porque esse companheiro não deixa, a autoestima começa a diminuir e a mulher começa a acreditar. Então ela acredita que ela é totalmente incapaz, que se ela largar o companheiro ninguém vai querer. E para além disso, né, que talvez ela nem está procurando outro companheiro, mas ela não vai dar conta sozinha, que ela é completamente inútil, incapaz, e isso é terrível. Aí a provocação vai no sentido de eu sou tão homem, eu sou tão macho, que eu preciso desmerecer a minha companheira para tê-la comigo. Aí eu provoco assim daqui, que masculinidade frágil é essa que eu preciso, para garanti-la do meu lado, eu preciso diminuí-la, eu preciso desmerecê-la. Então fica aí a provocação, eu sei que muita gente está me odiando agora, mas não tem problema não. Se quiser conversar sobre isso, a gente conversa também.
Muito bem, Nilberto está aqui junto com a gente. Vamos para a próxima pergunta. O que deve fazer uma mulher vítima de agressão, Nilberto? Agressão, a partir do primeiro ato que você considera agressivo. E entenda a agressão como puxar seu cabelo, te forçar a ter relação se você não quiser, começar a proibir demais com quem você conversa, com onde você vai, a roupa que você usa. O primeiro sinal disso é importante conversar com esse sujeito, com esse companheiro e deixar muito claro para ele que você não vai admitir isso mais. Porque normalmente quando a mulher se posiciona logo a princípio e deixa claro que não vai aceitar, há uma tendência que essa violência não volte a se repetir. Então isso porque se ela já deixou claro que não vai aceitar, se repetir mais uma vez, muito provavelmente ela vai colocar esse sujeito para andar, não vai querer mais próximo a ela. E em casos mais graves, onde a violência já na verdade em qualquer caso, sentiu que a violência pode fazer denúncia, acionar a polícia militar, fazer a denúncia, se for um caso mais extremo, pode pedir a medida protetiva, mas em casos mais extremos, mulheres, se tiverem que denunciar seu parceiro, por mais que isso seja difícil para vocês, porque eu sei que mas não recuem, porque muitas vezes a mulher faz a denúncia, pede a medida protetiva, uma semana depois vai lá e retira a medida protetiva. Aí 15 dias depois o cara vai lá e agride ela de forma tão violenta que tira a vida dela. Então, assim, eu entendo que é extremamente complicado, que é delicado, talvez tenha que enfrentar algumas dificuldades, mas eu acho que a vida ainda vale mais. Então, ao sinal de qualquer violência, começou a ficar extremo, denúncia, peça medida protetiva e busque apoio. Não sintam vergonha de falar sobre isso, não sintam vergonha de procurar um serviço público para conversar sobre isso, que os profissionais que lá trabalham vão ter condição de te orientar. Talvez procurar uma pessoa mais próxima, um familiar, algum amigo, que possa te dar algum suporte nesse momento para que você possa passar por isso. E não é que você vai ser ruim se você denunciar um parceiro que é violento, mas às vezes é disso que ele precisa, de ser barrado, de um limite. Porque às vezes o cara está fazendo e ele não se deu conta ainda de que o que ele está fazendo é uma violência e que aquilo tem marcas terríveis. Então assim, às vezes tudo que ele precisa é ser barrado. E às vezes uma denúncia, fazê-lo se afastar de você, colocar limite para ele já te ajuda muito. Porque muitas vezes a violência ela acontece, ela vai aumentando de intensidade, porque nunca se colocou limite para essa pessoa. Ele te deu um tapa, você tolerou e achou tudo bem. Depois ele te deu um murro e já foi mais pesado, você achou tudo bem. Depois ele te espancou, você ficou toda roxa, mas não foi para o hospital e ficou tudo bem. Daí a pouco ele te espanca, você vai para o hospital e ainda está tudo bem. E daí a pouco ele te mata. Mas a violência, dificilmente ela começa com uma violência gravíssima para colocar em risco a sua vida. Ela vai aumentando gradativamente e vai se naturalizando. Eu posso bater porque é minha mulher mesmo, eu faço o que eu quiser. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Mas eu bati porque é minha mulher. Aspas, né? Não é sua mulher. Ela está na condição de sua companheira, mas ela não é sua porque você não a comprou em lugar nenhum. Essa lógica de venda de seres humanos acabou há muito tempo. A gente espera pelo menos ter acabado quando se aboliu a escravidão no Brasil. Então é meu aquilo que eu comprei, aquilo que eu paguei por ele. E em relações humanas não é bem por aí. Então, ao sinal de qualquer violência, é preciso conversar essa relação, e se a violência começar a ficar intensa, buscar apoio, buscar suporte e denúncia. E não recue nas denúncias também. Com certeza. Por que esse assunto é tão relevante e tem que ser combatido, velho? Acho que eu respondi no início, né? Porque o Brasil é o quinto país do mundo na taxa de feminicídio, que é o assassinato de mulheres, o crime contra mulheres que levam à morte de mulheres, baseado na relação de gênero. E ainda é muito cultural, Gil. Assim, eu acho que isso, as pessoas não pensam muito sobre isso porque está muito naturalizado na nossa cultura que a mulher precisa ser submissa, que o homem tem direito de fazer o que bem quiser com a mulher porque ela está na condição de minha mulher. De posse, né? Quando na verdade ela está na condição de sua companheira. Mas pode ser que esteja hoje, pode ser que amanhã não esteja mais. E até numa leitura mais psicanalítica, assim, não gosto muito de discutir sobre isso, porque é um referencial mais restrito, assim, para quem estuda a psicanálise. A gente entende a violência do homem contra a mulher
é quando o sujeito ele não suporta lidar com uma perda, ele não suporta nem mesmo a frustração. Então, quando ele vê aquela que ele intitulava como minha mulher, como uma posse, indo embora, eu não suporto que ela vá embora, eu não suporto a ideia de perdê-la, e aí já retorna a um ponto até de uma certa fragilidade. Eu sou tão frágil que eu não suporto lidar com uma perda, que eu acabo sendo tão violento com ela no sentido de fazer ela ficar que eu acabo matando. Então eu prefiro ela morta do que ela com outra pessoa. É minha posse e vai ser minha para sempre. É comigo, não é com mais ninguém. E a gente escuta isso por aí, né? Se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. E a gente acompanha tantos casos desses aí, né? Meu Deus do céu. Então, assim, e a gente precisa pensar também que até mesmo para os agressores, a gente fala muito da violência contra a mulher, da perspectiva de defender a mulher, que é o que eu considero mais urgente, é o que a gente precisa pensar primeiro, mas em segundo momento, ou ali lado a lado com isso, a gente precisa pensar também que normalmente as pessoas que são, os homens que são violentos, a gente pensa aqui na relação de gênero, não que não tenha o contrário também, mas a nossa discussão hoje é sobre a relação de gênero. Muitas vezes esses homens que são agressores vieram de uma história de agressão e não conseguiram ressignificar isso, não conseguiram dar um sentido novo para essas vivências. A gente precisa também pensar medidas de como acolher essas pessoas, talvez de como escutá-los, de como tentar ajudá-los a lidar com essa violência, com essa maneira que é por vezes desastrosa, trágica, que chega a matar a mulher, de lidar com as relações. Mas muitas vezes isso vem se formando desde criança. Eu atendo crianças mesmo que têm um perfil extremamente violento, que batem nos coleguinhas, que tudo resolve na pancada e que normalmente vivem num lar violento e que, se não devidamente acompanhadas e tratadas para ressignificar isso, serão adultos violentos. Isso não é uma regra, mas também não é a exceção. Tem ali muitos desses casos, infelizmente, caminharão para isso. Então, por isso é tão importante discutir sobre isso, porque tem aí uma lógica sócio-histórica que é muito grande por trás disso tudo. Muito bem, muito bem. Para você que está acompanhando a gente, esse quadro sempre muito especial com a parceria do Centro Social Marlin Arte. Agradecer mais uma vez ao Hernani, todo o pessoal lá. Você falou também já quais são os tipos de agressão que a mulher sofre. É bom sempre a gente deixar claro, não estou falando aqui só de agressão física não, né, Bebê? Isso. Embora normalmente só entenda como violência a física, quando rola pancada, mas existe a violência psicológica, que aí, na verdade, todas as outras violências resultam em violência psicológica, porque isso provoca sofrimento para a mulher ou para a vítima, né? Vamos tratar dessa maneira, e sofrimento emocional psicológico. Mas tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, que é quando o homem ou o parceiro, né? Pensando nessa relação de gênero, é bom deixar isso muito claro, porque isso acontece em vários outros contextos, mas o nosso objetivo aqui é discutir a violência contra a mulher. Quando o parceiro toma posse dos bens, às vezes do salário da companheira, não deixando que ela tenha acesso ao que ela quer, a própria violência física, basicamente assim, as mais recorrentes são essas três: a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência física e, é claro, não posso esquecer da violência sexual, que ela acontece o tempo inteiro e é extremamente velada, porque acontece entre quatro paredes, normalmente não vai deixar marcas e todo mundo vai achar que está tudo bem. E até muito socialmente dizendo, se a mulher for conversar, desculpa alguém, vai dizer: não, mas você tem que cumprir suas obrigações de mulher mesmo. Ah, meu irmão, se a mulher não quer, não rola. Você forçá-la é estupro. Ela está te dizendo não e você insiste nisso, isso é estupro. Então, não tolerar isso também. Isso provoca um sofrimento emocional muito grande, porque provoca desconforto, a mulher se sente na condição de objeto, objetalizada, é só um corpo, a vontade dela não está sendo respeitada. E retorna a minha provocação, tá um homem tão macho que não está nem aí para a pobre da parceira, se ela está curtindo o momento ou não. É uma questão para a gente pensar. Muito bem, muito bem. Mais uma pergunta aqui. Nosso programa vai até às 5 da tarde, sempre, toda quarta-feira. Hoje está sendo excepcional, porque ontem, como foi feriado aniversário de cidade, o Nilberto
se dispôs a estar junto com a gente na quinta-feira, mas semana que vem volta para quarta, tá? Como uma mulher que depende financeiramente do seu agressor deve agir quando enfrentar situações de violência doméstica e familiar? Complicado essa, né? Bastante complicado. Mas daí a importância, talvez, de recorrer a serviços públicos, os serviços da assistência social. No município nós temos CRAS, nós temos CREAS. Temos também algumas possibilidades de inserção em programas de transferência de renda. Eu não sei como é que está isso agora, mas até onde eu sei tinha, pelo menos. Para ela começar a se tornar um pouco mais independente desse parceiro. Porque de fato é muito complicado e não dá para fazer qualquer julgamento contra a mulher nessa situação. Porque como de repente tem filhos, como que ela vai sair de casa ou colocar esse companheiro agressor para correr se ela não tem outra fonte de renda? E a gente sabe que infelizmente não dá para viver sem dinheiro, ela precisa comprar comida, precisa comprar leite para o menino, precisa comprar fralda. Então uma boa estratégia é buscar os recursos públicos, os serviços públicos, talvez buscar alguma parceria, para ela ir tentar se fortalecer, para ela não ser mais tão dependente financeiramente desse sujeito. E para as mulheres que sofrem violência também, assim, um recado para vocês, que por mais difícil que seja, se vocês começarem a buscar alternativas, possibilidades, eu acho que é possível encontrar. E tem a questão também da base familiar, né? Da sua família. Sim, também, claro. Recorrer a essa família, buscar esse apoio, e as famílias que têm pessoas que passam por isso, é preciso apoiar, porque eu acho que é muito raro uma família que a gente não encontra, pelo menos no caso de violência doméstica. De tão grave que isso é. Se você pensar, todas as famílias, pelo menos um evento, um caso de violência doméstica tem. É de violência contra a mulher. Então, informando essa rede de apoio mesmo e tentando de alguma maneira se tornar um pouco mais independente desse companheiro, para se for o caso mesmo de romper com a relação, de for insustentável, está te provocando sofrimento, tanto psicológico, físico, sexual, de todos os tipos, você já tem alguma condição e já saiba onde recorrer, o que fazer da vida. Porque não dá para ficar para sempre nessa dependência, acreditando que você não é capaz de nada e se mantendo ali dentro daquela prisão, né, que é a violência, sendo violentada de todos os tipos que a gente possa imaginar. Como denunciar a violência cometida contra uma mulher? Vamos informar o pessoal. Aí nós temos, eu não vou lembrar os números de cabeça, mas eu sou bem ruim com isso assim, de número. Mas tem o Disque Direitos Humanos, eu acho que é o Disque 100, que pode informar a violência contra a mulher lá. Eu acho que tem 188, eu acho que é isso mesmo, 188, que ela pode ligar por telefone. Tem a Polícia Militar 190, tem a Delegacia de Polícia Civil. Casos que envolvam a criança, tem o Conselho Tutelar também, que deve ser acionado para defender essa criança, para tomar medidas com relação a essa criança. Basicamente os serviços são esses. E a denúncia eu acho indispensável. E isso não só para a própria vítima, para os vizinhos, para um amigo que sabe. Ainda que para registrar o boletim de ocorrência precisa da vítima para fazer isso, mas talvez depois que alguém denuncia ou aciona a polícia no momento de violência, que está lá sendo espancada, talvez ela se sinta de alguma forma acolhida e tenha forças para fazer uma denúncia para levar o caso adiante. E assim, a gente sabe que nem todas as vezes as medidas protetivas são tão efetivas como a gente gostaria, mas os dados mostram que as medidas protetivas elas são bastante efetivas com relação a muitas violências, porque muitas vezes o que esse agressor precisa é ser barrado, alguém para colocar nele um limite, coisa que ele nunca teve. Ele foi fazendo e achando que estava tudo bem. E quando aparece alguém, e a justiça eu acho que ela funciona muito bem nesse sentido, que as pessoas ainda têm um certo temor com relação a isso, para colocar um limite para ele, a probabilidade de que a violência se reduza ou cesse é muito grande. Então é denunciar mesmo. E não só a vítima. Aquela história de que briga de marido e mulher não se mete, a colher se mete sim. Com certeza. Porque depois não adianta, depois que acontece algo de mais trágico, dizer, mas coitada, era tão boa, morreu tão jovem, aí depois disso não vai adiantar. A gente precisa intervir antes. Que medidas podem ser adotadas para a proteção da mulher que passa por essa situação de violência? Aí tem uma série de medidas que é a nível legal mesmo, a mais comum é estipulada pela Maria da Penha, né, que tem as medidas protetivas, que
judicialmente se determina o afastamento, e se o agressor não aceitar esse afastamento e insistir em ficar próximo da mulher e relacionar a polícia, ele pode ser detido, pode ficar preso, vai responder processo na justiça. E o aparato social também, né? A comunidade, de apoiar essa mulher, de conseguir ajudá-la de alguma maneira, são bem efetivos. Mas a nível mais legal mesmo, são as medidas protetivas, em casos mais graves, até mesmo a prisão do agressor, que é o afastamento dele, né? E a justiça determina que ele saia de casa, que ele não se aproxime, então tem uma série de coisas. Aqui nós não temos esse serviço, mas em alguns lugares tem serviços de acolhimento a mulheres vítimas de violência. De repente ela não pode voltar para casa porque é muito perigoso. Existe como se fosse um abrigo onde a mulher pode ficar um tempo até se organizar. Aqui nós não temos esse serviço, mas em alguns lugares tem. Então, assim, os dispositivos de proteção à mulher nas situações de violência, eles existem. O problema é que nós os utilizamos pouco ou utilizamos mal. Então, fica aí as dicas, né? Em briga de marido e mulher se mete a colher sim, porque não dá para deixar para depois que tiver uma tragédia acontecida e dizer lá que era uma pessoa tão boa, que morreu tão jovem, que não merecia aquilo. Você não merecia, mas você não fez nada para ajudar, né? Então... Você já entrou nesse tema aqui, Nilberto, mas eu vou repetir essa pergunta, porque essa ouvinte ela fez questão que fizesse essa pergunta, né? A gente sintetizou, eu fiz aqui, sintetizei todas as perguntas, mas ela fez questão de que eu fizesse essa pergunta para você aqui. É a ouvinte M. Meu marido não aceita que eu trabalhe, diz que mulher dele deve ficar em casa. E isso está causando muitas brigas e discussões. No caso, pelo que ela contou, não teve violência física ainda não, né? Mas está tendo muitas brigas e discussões porque ela acha que ela tem que trabalhar, ela tem o direito de trabalhar e tudo mais. E ela tem direito, né? Um direito assegurado a ela pela Constituição Federal, então assim, é um direito inerente à condição humana, ela tem direito de vir, ela tem direito de sair de casa para trabalhar. Para essa pessoa, para esse marido, talvez entre aí as questões de uma certa insegurança, muito do machismo, né, do patriarcado, que a mulher foi feita para estar em casa, mas na verdade isso é uma invenção social. E que nem é tão antiga assim. Essa lógica da mulher em casa cuidando dos filhos, data, sei lá, do final do século XVI, início do século XVII, se intensifica no século XVIII com o crescimento das cidades, se a gente pensando na cultura ocidental. Mas esse sujeito talvez conversar com ele, né, até entender por que ela não pode trabalhar fora. Que insegurança é essa que ele tem de pensar que ela pode estar na rua para trabalhar? Porque ela vai ser independente, talvez não precise mais dele? Mas se funcionam bem enquanto casal, isso não vai ser um problema, né? Pelo menos penso eu que a relação conjugal não tem que ser uma relação de dependência. Ela precisa ser uma relação de parceria. E o caso dela não é incomum. Infelizmente, assim, tem muitas mulheres que sofrem por isso. Mas se existe diálogo nessa relação, que talvez não seja tão bom assim, porque está havendo aí uma questão bem pontual que talvez uma conversa resolveria, mas é tentarem chegar nesse consenso, né? E alertar também que ele está provocando uma certa violência contra essa mulher e que traz sofrimentos terríveis, que é a violência psicológica, do fato de se sentir presa, encarcerada. Embora, pensando nos parâmetros legais, ela não esteja vivendo em cárcere privado, mas é como se fosse. Porque ela não tem direito de sair de casa para trabalhar, então muito provavelmente ela não pode acessar as coisas que ela gostaria. De repente quer comprar uma roupa, mas ele não pode comprar roupa porque depende do dinheiro do marido. E fica parecendo, né, Gilberto, que a gente está falando de coisas tão arcaicas, porque nos momentos atuais, cada vez mais a mulher tem conquistado seu espaço, né? Sim, é impressionante. E pelo tempo que a gente vive também, a maioria dos casais aí trabalham junto, conquistam junto, e é necessário isso, né? Então, fica parecendo que nós estamos falando de coisas bem arcaicas. Parece que a gente está voltando lá no século XVIII, né? Assim, quando as mulheres tinham como função cuidar dos filhos e do lar, e o marido era o provedor. E como você disse, né, isso é muito comum, às vezes a gente nem se apega a isso, né, se liga a isso. Sim, mas está acontecendo e provoca muito sofrimento e desentendimento entre o casal. Aí até a questão financeira às vezes começa a ficar mais difícil, porque tem algumas demandas e só o salário do marido, que a gente sabe que a questão econômica está muito difícil, não é suficiente. Aí isso vai gerando um sofrimento, um desgaste na relação, e se essa relação não termina, ela sobrevive, mas
é aquele casal assim, que já não tem mais sintonia, já não conversam mais, a mulher acaba ficando doente, se deprimindo. Então é uma questão a ser revista. E pensada também, né? Até para os homens que pensam assim, eu provoco, convido eles a pensarem por que eles fazem isso. Que temor é esse de permitir que aquela mulher que está na condição de companheira, que ela não é sua, assim como o marido não é meu, não é da mulher, a mulher não é do marido, é uma condição de parceria, de casal. Por que desse temor? Por que dessa insegurança? De onde é que vem isso? Talvez a reprodução de uma prática, mas uma prática que já não cabe muito bem para os nossos tempos. Só para você ter uma ideia, Gil, eu estava lendo um estudo sobre isso, que o número de mulheres que estão na chefia de grandes empresas, na presidência de grandes empresas, ocupando cargos altos, tem aumentado. Ainda é menor do que o dos homens, mas tem aumentado. E aí eles tentaram entender por que as grandes empresas preferem mulheres em cargos de chefia. Porque concluíram que normalmente as mulheres elas têm uma habilidade maior de negociação. O homem ele tende a ser mais prático, mais pragmático, que é muito importante em algumas áreas, mas para algumas áreas, sobretudo áreas mais estratégicas e mais sensíveis de grandes empresas, eles preferem mulheres porque elas são mais compassivas, elas negociam melhor, elas são mais ponderadas. E mesmo reconhecendo isso, as mulheres ainda recebem menos. Então, assim, quando a gente pensa que a questão da mulher na sociedade está resolvida, ainda está muito distante de ser resolvida. Então a gente precisa discutir muito sobre isso, pensar essas questões que foram colocadas aqui hoje, essa questão do marido que não deixa a mulher trabalhar, porque o mundo já não comporta mais esse tipo de questão. E a gente vive tempos aí que, em linhas gerais, o mundo vai mudar muito. A forma de se viver a vida, de trabalhar, de se relacionar com o trabalho vai mudar muito. Então, assim, talvez fosse o momento de começar a repensar essas questões, né? Ou avançar no pensamento que se tem sobre essas questões, em especial a questão da mulher, do lugar da mulher na sociedade. Porque foi esse o tempo que a mulher fica em casa para cuidar dos filhos. Com certeza. Gilberto, muito bom, valeu demais, né, cara? O programa hoje rendeu pra caramba, foi um assunto muito bom disso, muito polêmico, mas você que está acompanhando a gente, está vivendo isso na sua casa, no celular, sabe de alguém, conheça alguém, você teve uma oportunidade enorme aqui de refletir muito sobre isso e sobre o que isso pode causar em você, na sua família e principalmente nos seus filhos também, viu? Né, meu irmão? Mas é isso aí. E hoje eu peço desculpas se incomodei alguém, se deixei alguém irritado. O intuito é esse, Gilberto. O intuito do programa é esse. A intenção é essa mesmo, é dar uma provocada, porque a gente precisa trazer essa discussão, falar sobre isso, porque aquilo que a gente não discute, a gente não avança. Porque senão eu corro o risco de ficar pensando o resto da minha vida exatamente como eu pensava, como meu pai pensava, como meu avô pensava. E a gente vive um tempo que eu acho que a gente não tem que romper totalmente com as tradições, mas o nosso mundo já não suporta mais as tradições da maneira como foram sendo passadas de geração em geração. Acho que é tempo de repensar e muita coisa vai mudar. Inclusive o nosso pensamento precisa acompanhar isso. Com certeza. Valeu, obrigado pela participação. Até quarta que vem. Eu agradeço, até quarta que vem estaremos aí. E se surgir mais alguma pergunta, alguém quiser falar sobre isso, me coloco à disposição. Legal demais. E você também pode mandar pra gente aí, quer um tema específico para que a gente possa trabalhar aqui com o Nilberto nesse momento que está tão bacana aqui de informação para você e informação também, claro. Pode mandar pra gente, vem aí pelos nossos canais, vai ser um prazer. Obrigado por você que acompanhou a gente através aí do rádio, você que acompanhou também através das nossas mídias sociais. Continue ligado, o Alô Itamarandima vai até às 5 da tarde. Tchau, tchau!